Meu nome é Lívia, e minha história começou antes mesmo de eu nascer. Meus pais, Laura e Marcos, sempre sonharam em ter filhos. Durante 4 longos anos, eles enfrentaram frustrações, consultas médicas, tratamentos e muita expectativa sem resultado. Quando os médicos disseram que as chances de uma gravidez natural eram mínimas, o sonho de serem pais começou a desmoronar. Porém, contra todas as previsões, minha mãe engravidou. Quando o teste deu positivo, parecia que a vida deles finalmente havia se encaixado. A notícia foi recebida como um verdadeiro milagre, e por um breve momento, tudo parecia perfeito. Eles começaram a planejar o futuro com muita empolgação. Prepararam um quarto, compraram roupas de bebê e fizeram planos grandiosos para minha chegada. Eles acreditavam que eu seria a esperança de reconciliação, que consertaria as rachaduras já visíveis no relacionamento deles. Contudo, essa felicidade durou pouco. Segundo minha avó, os problemas entre meus pais já existiam muito antes da gravidez. Laura e Marcos não eram felizes juntos, e a chegada de um bebê não tinha o poder de apagar as mágoas e os ressentimentos que os separavam. As brigas diárias, sempre regadas a gritos e acusações, ecoavam pela casa. Durante a gravidez, a situação piorou. Minha mãe, que já bebia, intensificou seu hábito, e meu pai, cada vez mais desesperado, tentou negociar um acordo com ela. Ele prometeu parar de jogar, algo que minha mãe odiava, contanto que ela parasse de beber. Ela concordou inicialmente, mas não conseguiu manter sua palavra. Ela começou a esconder garrafas pela casa, tomando goles às escondidas. Quando meu pai descobriu, ficou furioso. Preocupado com os riscos para mim e para minha mãe, ele deu um ultimato: se ela não parasse, ele a deixaria. Essa ameaça não foi bem recebida. Em um momento de fúria, minha mãe jogou uma tesoura em meu pai. Ela atingiu o canto do olho dele, causando uma lesão séria. Ele foi levado às pressas ao hospital, e os médicos disseram que ele teve sorte de não perder a visão permanentemente. Esse incidente assustou minha mãe, que implorou para que ele não prestasse queixa, prometendo mudar. Meu pai, sempre esperançoso, decidiu dar a ela mais uma chance. Quando finalmente nasci, meus pais tentaram o máximo que podiam para me dar uma vida normal. Houve, durante os primeiros meses, momentos de paz. Eles se uniam ao meu redor, tentando viver como uma família, mas essa trégua durou pouco. Logo, as brigas voltaram com força total. O ciclo de discussões e mágoas foi retomado, e eu, ainda muito pequena, me vi envolvida em um ambiente carregado de tensão. A responsabilidade de salvar um relacionamento falido nunca poderia estar nas mãos de uma criança. Eu, que deveria ter trazido alegria e união, acabei nascendo em meio a um cenário de caos e ressentimento. O que meus pais não perceberam é que a minha chegada não seria a solução mágica que eles esperavam. A partir do momento em que os conflitos voltaram, foi como se qualquer esperança de reconciliação tivesse desaparecido. Enquanto eu crescia, eu podia sentir o peso das brigas e a tensão constante no ambiente, mesmo sem entender completamente o porquê. Conforme os meses passavam, o ambiente em casa se deteriorava ainda mais. O alcoolismo de minha mãe, Laura, intensificou-se a ponto de ela passar os dias isolada no sofá, afundada em uma apatia regada a álcool. Cada vez mais ela se distanciava da realidade, desmaiando de tão embriagada, enquanto eu, ainda muito pequena, ficava sozinha no berço, chorando por atenção. Em inúmeras ocasiões, meu pai, Marcos, chegava em casa após um longo dia de trabalho e me encontrava suja, faminta e desamparada, enquanto minha mãe permanecia inconsciente. A frustração e a raiva dele aumentavam, mas ele parecia impotente diante da situação, sem saber como ou se deveria agir. Foi então que minha avó, Teresa, decidiu intervir. Ela havia começado a aparecer na nossa casa sem avisar, sempre encontrando a mesma cena triste: a casa estava em desordem, com pratos sujos acumulados, o chão pegajoso e eu, sempre desarrumada e negligenciada. A cada visita, seu desgosto aumentava. Um dia, ao chegar e encontrar minha mãe tão embriagada que mal conseguia falar, minha avó percebeu que não podia mais esperar. A situação havia atingido seu limite. Com a autoridade de quem sabia o que era necessário, minha avó exigiu que eu fosse morar com ela por um tempo,
enquanto minha mãe procurava ajuda. Houve resistência, principalmente por parte de minha mãe, que tentava negar a gravidade do seu problema, mas meu pai, desgastado e sem mais forças, acabou concordando. Minha avó Teresa me levou para sua casa, e foi ali que, pela primeira vez, conheci o verdadeiro significado de cuidado e amor. Minha avó transformou aqueles dias em uma nova experiência para mim. Ela me banhava com carinho, lia histórias todas as noites, preparava refeições nutritivas e me levava para passear no parque. Sob os cuidados dela, a sensação de segurança que eu nunca havia sentido começou a tomar forma. Minha avó Teresa se tornou a mãe que minha própria mãe não conseguia ser. Aos poucos, o medo e a tristeza que me acompanhavam começaram a se dissipar, dando lugar a uma paz que eu desconhecia. Depois de alguns meses em uma clínica de reabilitação, minha mãe finalmente ficou sóbria. Ela conseguiu seu primeiro chip de sobriedade no AA e, em seguida, veio me buscar na casa da minha avó. Quando vi minha mãe, parecia uma pessoa diferente, mais saudável, mais estável. Mas, para mim, aquela era uma estranha. As lembranças de tudo que vivemos antes não desapareceram, e eu temia voltar para aquela casa que tanto me traumatizou. Eu chorei e implorei para continuar morando com minha avó. A casa de minha avó Teresa era meu refúgio, o único lugar onde eu me sentia verdadeiramente segura. No entanto, minha mãe foi firme. Ela me disse que era minha mãe e que eu deveria voltar para casa com ela. Foi um retorno doloroso, quase como voltar para o cenário de um pesadelo do qual eu havia fugido. A casa, embora fisicamente a mesma, ainda tinha a mesma energia pesada e opressiva, e parecia que todo o progresso que fiz ao lado da minha avó estava se desfazendo. Os dias que se seguiram foram difíceis. A transição para a vida com meus pais me afetou de maneiras que eu não sabia expressar. Aos poucos, perdi o apetite, comia muito pouco, e minha avó notou as mudanças. Em pouco tempo, fui diagnosticada com um distúrbio alimentar. Isso acendeu um alerta em meus pais, que, pela primeira vez, perceberam que precisávamos de ajuda. Decidiram me levar para a terapia familiar, na tentativa de consertar o que havia sido quebrado. As sessões de terapia trouxeram algum alívio. Minha mãe, agora sóbria, tentava ser mais presente, e meu pai reduziu suas horas de trabalho para passar mais tempo conosco. Aos poucos, as coisas começaram a se estabilizar e por um tempo, parecia que estávamos finalmente no caminho certo. Mas, mesmo nos melhores momentos, eu sentia que havia algo frágil em nossa calmaria. Como se tudo pudesse ruir a qualquer momento. A falsa estabilidade que minha família havia conquistado desmoronou em um dia que parecia comum. Meu pai e eu voltávamos da escola quando, ao abrir a porta de casa, encontramos minha mãe com outro homem. O choque foi avassalador. Meu pai ficou em silêncio, seu rosto pálido. Eu, paralisada, não conseguia acreditar no que estava vendo. Minha mãe e o homem que estava com ela tentaram se cobrir, mas o estrago já estava feito. A traição estava exposta. O silêncio se desfez quando meu pai finalmente encontrou a voz, confrontando-a com uma dor que eu nunca tinha visto nele. Minha mãe, ao invés de se desculpar, jogou a culpa nele, dizendo que se sentia pressionada a ser uma esposa perfeita e que aquele homem a fazia se sentir livre. Suas palavras me cortaram profundamente. Eu não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. O respeito e o amor que eu tinha se desintegraram naquele instante. Enquanto meu pai gritava de dor e raiva, eu me escondi em meu quarto, tentando me proteger do caos que tomava conta da casa. Apesar de tudo, meu pai decidiu não se separar. Não sei se foi porque ainda amava minha mãe ou porque não queria desestabilizar ainda mais a família, mas ele propôs que continuassem juntos, com a condição de que tentariam consertar o casamento. Minha mãe aceitou, mas, para mim, algo havia mudado irreversivelmente. A separação parecia iminente, mas algo ainda mais devastador aconteceu. Poucos meses após a traição, meu pai foi diagnosticado com câncer de estômago. A notícia nos pegou de surpresa, e a vida em casa mudou de forma brusca. Ele começou a sentir dores fortes e, depois de desmaiar no trabalho, os exames revelaram a gravidade do seu estado. O tratamento precisaria começar imediatamente.
Meu pai precisou tirar licença do trabalho para se concentrar na batalha contra o câncer. As sessões de quimioterapia eram exaustivas, e eu o via definhar lentamente. Minha avó, sempre presente, fazia o possível para cuidar dele e me dar apoio. Enquanto isso, minha mãe estava ali, mas não de verdade. Parecia mais preocupada com os gastos e com o peso das responsabilidades. Ela reclamava constantemente do quanto tudo aquilo era desgastante, gerando mais discussões com meu pai. Em meio a essa tempestade, encontrei consolo na casa de minha amiga Shirley. Seus pais me acolheram como se eu fosse parte da família, e lá eu conseguia um breve alívio do caos. Minha relação com minha avó também se fortaleceu ainda mais, ela era a única que realmente parecia entender o que eu estava passando. Com o tempo, o distanciamento entre meus pais cresceu, e a insensibilidade de minha mãe diante da situação de meu pai só aumentava minha mágoa. Eu estava lutando para entender como ela podia ser tão indiferente. Meu pai estava perdendo a batalha, e eu sabia que a qualquer momento ele poderia não estar mais ali. Mas a dor de vê-lo sofrer não se comparava à desilusão que eu sentia por não ter mais a mãe que eu tanto queria. Os meses que seguiram foram um teste de resistência para todos nós. O câncer do meu pai avançava de forma implacável, e apesar de todo o esforço, as sessões de quimioterapia não surtiram efeito. Cada dia que passava, ele se tornava mais frágil, até que, em uma manhã silenciosa, ele não acordou. Eu sabia o que tinha acontecido, mas ainda assim corri até ele, implorando para que despertasse. Meu coração se partiu ali, naquele quarto, enquanto minha mãe ligava para a emergência. A perda de meu pai foi devastadora. Ele era o único que, apesar de tudo, sempre havia estado ao meu lado. O funeral foi doloroso, e a ausência dele transformou nossa casa em um lugar vazio e sombrio. O único consolo que eu tinha era minha avó, que também sofria, mas se mantinha forte por mim. Algumas semanas após o funeral, veio a leitura do testamento. Meu pai, em um gesto de proteção que me comoveu, deixou toda a sua herança para mim, a casa e o pouco dinheiro que havia sobrado depois dos tratamentos. Minha mãe ficou em choque. Ela esperava que, como esposa, herdaria tudo, e imediatamente questionou a decisão, exigindo ver os documentos. O advogado confirmou que o testamento estava em ordem e que meu pai havia mudado tudo muito antes de ficar doente. A tensão entre nós cresceu ainda mais depois disso. Minha mãe tentou me convencer a vender a casa para que pudéssemos nos mudar, mas eu não consegui. Aquela casa, com todas as suas memórias, boas e ruins, era o único lugar onde eu ainda sentia a presença do meu pai. E eu não estava disposta a abrir mão dela. Não muito tempo depois, minha mãe começou a sair mais frequentemente. Ela dizia que estava tentando seguir em frente com a vida, mas eu não imaginava o que estava por vir. Uma noite, ela me pediu para sair para jantar com ela e um amigo. Quando cheguei ao restaurante, quase não acreditei no que via. O homem com quem ela havia traído meu pai, Andrew, estava sentado à mesa, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Eu senti o estômago revirar. Aquela traição, que já havia dilacerado minha família uma vez, estava voltando para me assombrar. Minha mãe agia como se fosse completamente normal, como se esperasse que eu aceitasse Andrew de braços abertos. Ele até tentou me cumprimentar, mas eu mal consegui olhar para ele. Furiosa, eu me recusei a ficar ali. Confrontar minha mãe foi doloroso, mas eu precisava dizer o que estava sentindo. Perguntei como ela podia ter se envolvido novamente com o homem que destruiu nosso lar, mas ela simplesmente disse que estava cansada de ficar sozinha, que Andrew a fazia se sentir viva novamente. Eu não podia acreditar nas palavras dela. Ao chegar em casa, deixei claro que, se ela quisesse continuar com ele, teria que fazer isso longe de mim. Eu me recusava a viver sob o mesmo teto que Andrew, e pela primeira vez, considerei seriamente deixar a casa para sempre. A traição dela, tanto no passado quanto agora, era mais do que eu podia suportar. A relação entre minha mãe e eu estava arruinada, e Andrew, mais uma vez, estava no centro de tudo. Pouco tempo após aquela noite no restaurante, Andrew se mudou para nossa casa, e foi aí que a sensação de ser uma estranha no meu próprio lar começou a crescer dia após dia. Eu não tinha escolha,
e o controle que ele exercia sobre cada aspecto da nossa vida logo se tornou sufocante. Andrew agia como se fosse o dono de tudo, estabelecendo uma autoridade sobre a casa e até mesmo sobre minha mãe, que, de maneira submissa, aceitava tudo sem questionar. Eu nunca a tinha visto agir assim antes, tão resignada e passiva, como se sua opinião não tivesse mais importância. Logo que se instalou, Andrew começou a impor suas próprias regras. A primeira delas foi remover todas as fotos do meu pai que estavam na sala, alegando que precisávamos de um novo começo. Eu assisti em silêncio enquanto ele jogava no porão os últimos vestígios da presença do meu pai naquela casa, memórias que antes me confortavam e agora estavam escondidas, como se fossem algo a ser esquecido. A cada mudança que ele fazia, eu sentia que uma parte da minha história estava sendo apagada. Mas não era só isso. Andrew também começou a monitorar minha mãe de perto. Ele ligava para ela várias vezes ao dia, controlando seus horários e verificando onde ela estava. Parecia que cada movimento dela precisava de sua aprovação. Quando eu tentava falar com minha mãe sobre isso, confrontando-a sobre o comportamento dele, ela simplesmente desviava o olhar, como se não pudesse encarar a verdade. Evitava qualquer discussão, como se preferisse a paz frágil do silêncio ao confronto com a realidade. Eu me sentia cada vez mais sufocada. O relacionamento entre minha mãe e eu já estava abalado pela traição, mas a presença constante de Andrew na nossa casa criou uma distância que parecia insuperável. Conversar com minha mãe sem que ele interferisse tornou-se quase impossível. Ele estava sempre por perto, ouvindo, observando, e qualquer coisa que eu fazia parecia irritá-lo. Não demorou para que ficasse claro que Andrew não estava apenas se instalando na casa, ele queria me afastar de vez. A casa, que um dia foi o lugar onde eu me sentia segura, agora era um ambiente hostil. Tudo o que eu fazia parecia ser motivo de crítica, e Andrew não escondia o quanto minha presença o incomodava. Aos poucos, fui percebendo que ele não me via apenas como um incômodo, que ele queria me eliminar completamente daquela equação, e minha mãe, por mais que eu esperasse que reagisse, parecia incapaz de me defender. Apesar de tudo o que estava acontecendo em casa, eu consegui me formar no ensino médio. Foi uma conquista importante para mim, mas minha mãe nem se deu ao trabalho de comparecer à cerimônia. Quando voltei para casa, o que deveria ter sido um dia de celebração se transformou em mais uma decepção. No dia seguinte, minha mãe e Andrew me chamaram para conversar. Ele, como sempre, tomou a frente. Disse que agora que eu era adulta, precisava assumir minhas responsabilidades e contribuir financeiramente com a casa. Fiquei chocada com a frieza daquilo, mas minha mãe, que até então estava em silêncio, concordou com ele. Eles exigiram que eu arranjasse um emprego e começasse a pagar as contas. Sem ter outra opção, comecei a procurar trabalho. Consegui um emprego como caixa em um fast food local, o que me ajudava a contribuir com o mínimo possível, mas o clima em casa só piorava. Andrew parecia irritado por eu ainda estar lá, e fazia questão de me lembrar, a cada oportunidade, que eu já deveria estar vivendo por conta própria. Os conflitos aumentavam a cada dia. A pressão de ter que lidar com a escola, o trabalho e os constantes desentendimentos com Andrew me consumia. Eu me sentia completamente sozinha, sem apoio, e cada vez mais distante da minha mãe. Aquela casa, que um dia foi meu refúgio, agora era apenas um lugar onde eu não era mais bem-vinda. Cheguei ao ponto de sentir que minha presença ali era insustentável, e pela primeira vez, comecei a planejar como sair de casa e deixar tudo aquilo para trás. Os meses seguintes foram de pura tensão. Eu tentava ao máximo evitar conflitos diretos com Andrew e minha mãe, mas o clima em casa continuava insuportável. Certo dia, cheguei em casa após um longo turno no trabalho e encontrei minhas coisas empilhadas na sala de estar. Minha mãe e Andrew estavam sentados à mesa, esperando por mim com expressões que me deram um frio na espinha. Com um tom quase casual, Andrew anunciou que eles estavam esperando um filho. Minha mãe estava grávida e, por isso, eles precisavam do meu quarto para preparar o berçário. Foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Minha mãe, que sempre foi distante, agora parecia estar escolhendo Andrew e o novo bebê em vez de mim. Eu perguntei onde eles esperavam que eu fosse morar, e minha mãe, sem demonstrar emoção,
sugeriu que eu me mudasse para a casa da minha avó. Aquela foi a gota d'água. O desconforto que eu vinha suportando havia se transformado em um golpe cruel. Eles estavam basicamente me expulsando para dar lugar ao novo membro da família que estavam construindo. Sem dizer uma palavra, recolhi minhas coisas essenciais e fui embora, sabendo que minha avó me acolheria. Ao chegar na casa da minha avó, contei a ela o que tinha acontecido, e sua raiva foi imediata. Decidimos que era hora de consultar um advogado para saber dos meus direitos em relação à casa que, legalmente, meu pai havia deixado para mim. Com o apoio da minha avó, comecei a tomar as providências legais para retomar o controle da casa que, por direito, era minha. O advogado confirmou que minha mãe e Andrew não tinham qualquer direito sobre a propriedade, e que eu poderia entregar a eles um aviso formal de despejo. Decidida, elaborei o aviso com o auxílio do advogado. Voltei à casa acompanhada da minha avó, mas dessa vez, com o documento oficial em mãos. Quando minha mãe e Andrew chegaram em casa, pedi que eles se sentassem. Com minha avó ao meu lado, entreguei o aviso de despejo, que lhes dava 30 dias para sair da casa. Andrew ficou furioso, rasgou o papel e começou a gritar, dizendo que eu não poderia fazer isso. Mas minha avó, firme, explicou que o documento era oficial e que, se eles não obedecessem, poderíamos levá-los à justiça. Minha mãe tentou argumentar, implorando para que eu reconsiderasse, usando a gravidez como justificativa. Ela dizia que seria um grande estresse se eles tivessem que se mudar naquele momento. Porém, depois de tudo o que havia acontecido, eu sabia que essa era a única forma de seguir em frente. Disse a ela que a decisão estava tomada e que o prazo de 30 dias era mais do que justo. Depois que o prazo de 30 dias expirou, a tensão em casa atingiu o ponto máximo. Andrew e minha mãe ainda se recusavam a sair, teimando em resistir mesmo diante das evidências legais. Eles não fizeram as malas, como haviam sido instruídos, e agiam como se nada estivesse acontecendo. Andrew, cada vez mais agressivo, falava em contestar o testamento e me enfrentava em cada oportunidade. A casa estava no limite de uma guerra não declarada. Diante dessa resistência, decidi agir com firmeza. Acompanhada de minha avó, voltei à casa para confrontá-los diretamente. Desta vez, Andrew tentou me intimidar novamente, mas eu estava preparada. Falei com calma, mas com determinação, deixando claro que, se não saíssem por vontade própria, eu teria que levar o caso ao tribunal, e as consequências seriam ainda piores para eles. Novamente, minha mãe tentou usar a gravidez como argumento para que eu reconsiderasse, mas eu estava decidida. Sabia que, se cedesse, a situação só pioraria. Depois de longos minutos de discussões tensas, Andrew finalmente cedeu. Ele percebeu que não tinha saída e que eu não estava disposta a voltar atrás. Com muita relutância, ele concordou em se mudar, mas deixou claro que a situação não terminaria ali. Assim que saíram, imediatamente providenciei a troca das fechaduras. Não havia mais volta. Para garantir minha segurança, também instalei câmeras ao redor da casa, sabendo que poderia haver retaliações. O controle da casa, e da minha vida, estava finalmente em minhas mãos. Comecei então o processo de venda da propriedade, determinada a deixar aquele capítulo da minha vida para trás. Com Andrew e minha mãe finalmente fora da casa, e o processo de venda em andamento, um enorme peso foi tirado dos meus ombros. A casa, que antes havia sido um espaço de conflitos e dor, agora simbolizava o fim de uma era de abusos e manipulações. Eu havia conseguido recuperar o controle da minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, me permiti refletir sobre tudo o que havia acontecido. Desde a traição de minha mãe, a doença e morte do meu pai, até a invasão de Andrew na minha vida, tudo me havia transformado. Mas agora, eu me via como uma pessoa mais forte, capaz de tomar decisões difíceis e lutar pelo que é meu. Minha avó continua ao meu lado, me dando o apoio necessário para seguir em frente. Com o dinheiro da venda da casa, eu finalmente tinha a oportunidade de recomeçar de verdade. Decidi que iria investir nos meus estudos, me dedicar para me tornar uma boa profissional, com a ambição de, quem sabe, abrir minha própria empresa no futuro. Eu queria construir uma vida independente,
algo que sempre sonhei, mas que parecia tão distante durante todos esses anos de tumulto. Além disso, eu sabia que queria compensar minha avó por tudo o que ela havia feito por mim. Ela tinha sido a mãe que eu sempre precisei, me oferecendo amor e apoio incondicionais em todos os momentos mais difíceis. Meu maior desejo agora era retribuir esse carinho, oferecendo a ela uma vida tranquila, assim como ela fez por mim durante todo esse tempo. O que você achou dessa história? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Nos vemos em breve.